Imaginem um programa de final de semana para uma família japonesa. Você pensaria em cerejeiras no parque, talvez visita a um templo, ou um passeio pelas ruas movimentadas das grandes metrópoles. Mas dificilmente você pensaria em um passeio em um navio de guerra. No entanto, milhares viajaram para ver o Ise, o porta-aviões leve, quando ele atracou em Sendai, na costa noroeste do Japão, no início desse mês. Crianças se aventuraram em torno de um helicóptero no convés, entusiastas tiravam fotos das torres antiaéreas. Em entrevistas para as TVs locais, muitos expressaram gratidão pelas forças de autodefesa, a sigla em inglês SDF, como são chamadas as Forças Armadas do Japão. Esses eventos refletem o quanto o Japão mudou e como o país tem tido uma relação conturbada com o poder militar desde a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Durante grande parte do período pós-guerra, o Japão preferiu se concentrar no desenvolvimento econômico e deixar a segurança para os Estados Unidos, seu principal aliado. Nas últimas décadas, a ascensão da China e a aquisição de armas nucleares pela Coreia do Norte e a falta de confiança nos Estados Unidos mudaram esse cálculo japonês. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 dissipou qualquer ilusão restante de que a paz pode ser dada como garantida. Essa clareza ajudou a moldar a nova política de segurança do Japão. Se você quiser garantir que você não está sendo vigiado na internet, você tem que fazer que nem eu e usar o Surfshark para proteger as suas informações e permitir que você acesse a internet de qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Se você não sabe o que é VPN, pensa assim, é um jeito de criptografar, de proteger o seu caminho na web. Ou seja, os servidores não vão saber quem é você e onde você está. E aí você tem as suas informações protegidas. Além de proteger as suas informações contra intrusos e rastreadores, eu disse que vocês vão poder usar a internet de qualquer lugar do mundo. O que significa isso? Imagina que você está num streaming e quer ver um filme. Os filmes que passam nos Estados Unidos são diferentes dos que passam no Brasil. Com a Surfshark, você vai conseguir acessar filmes americanos estando no Brasil e ninguém vai saber qual é a sua localização. Você também vai poder acessar sites que têm conteúdos diferentes dependendo do lugar que você está. Por exemplo, sites de compras ou de passagens aéreas e vários outros. A Surfshark, ela conta com mais de 3.200 servidores espalhados em mais de 100 países, ou seja, internet de alta velocidade em todos os lugares. Funciona na maioria dos dispositivos, computador, celular, tablets, e já foi premiada como a VPN mais segura de todas. E melhor de tudo, você só precisa de uma conta na Surfshark e você consegue proteger todos os seus dispositivos, não importam quantos sejam. Além da VPN, a Surfshark tem o serviço da Surfshark One, que engloba um antivírus, alerta contra vazamento de dados e uma proteção para todas as vezes que algum site quiser usar a sua webcam sem a sua autorização. E agora a melhor parte. Entra no link aqui na descrição e usa o cupom ROC, HOC, para você ganhar 4 meses grátis na sua assinatura da Surfshark. Isso mesmo, 4 meses extra no seu plano. Bom, gente, clique aqui no link da descrição, use o cupom do ROC, meu cupom, e assina a Surfshark. No final de 2022, Kishida Fumio, primeiro-ministro do Japão, revelou reformas que se baseiam nos esforços dos seus antecessores, Shinzo Abe e Suga Yoshihide, para fortalecer as defesas do Japão e construir uma dissuasão militar mais confiável. O governo se comprometeu a aumentar os gastos com segurança nacional para 2% do PIB até 2027, um aumento de mais de 60% em relação a 2022. Adquirir mísseis de longo alcance que permitiam as forças de defesa japonesas atacar além das suas fronteiras e preparar melhor a totalidade das suas forças armadas para uma guerra. Um Japão mais forte teria grandes implicações para o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Se seguir em frente com esses planos como declarados, o país pode se tornar o terceiro maior gastador em defesa do mundo, subindo da 10ª posição que ele ocupava em 2022. Mas quão preparado
catapultar o Japão para se tornar de novo uma nação guerreira. O orçamento de defesa cresceu 27% em 2023 e vai aumentar mais 17% em 2024, alcançando 8 trilhões de ienes, o equivalente a 51 bilhões de dólares em preços atuais, o maior na história das forças de autodefesa japonesa. Para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2022, esses valores cresceram em média de 1% ao ano, mesmo descontando a inflação do período. Centenas de mísseis devem ser entregues no próximo ano. As estruturas de comando e controle das forças de defesa estão sendo atualizadas. No entanto, algumas limitações ainda existem. A indústria de defesa do Japão, por exemplo, é atrofiada, sua moeda é fraca, os jovens têm pouco interesse em se alistar nas forças de defesa. Além de tudo, o apoio público ao poder militar ainda tem muitas restrições. Para entender para onde as Forças Armadas do Japão estão se dirigindo, a gente precisa considerar primeiro de onde elas saíram, onde elas partiram. E a Constituição pós-guerra do país, redigida sob a ocupação americana, ela foi projetada para desmilitarizar o Japão. Quando a Guerra da Coreia estourou em 1950, o governo japonês, com o apoio dos Estados Unidos, criou uma polícia armada que eventualmente se tornaria a SDF, que são as Forças de Defesa. Durante décadas, os políticos mantiveram o crescimento das forças de defesa no seu patamar mínimo. Tinha um limite informal nos gastos com defesa por volta de 1% do PIB, que entrou em vigor em 1976. À medida que a memória da guerra se perdia e as novas ameaças surgiam, a imagem da SDF começou a evoluir. E os esforços de ajuda depois de desastres como os grandes terremotos de 95 e 2011 ajudaram a fazer das SDF uma das instituições mais confiáveis do Japão. Mais de 90% dos japoneses têm uma impressão positiva delas, para vocês terem uma ideia. Ainda assim, um Japão mais musculoso permaneceu uma proposta complicada até os dias recentes. Em 2015, quando o Abe pressionou para reinterpretar a Constituição para permitir que o Japão defendesse aliados além das suas próprias fronteiras, dezenas de milhares de pessoas se reuniram em protestos barulhentos, apesar da proposta acabar tendo sido aprovada. Desde a guerra da Ucrânia também, a oposição tem diminuído muito. Ou seja, o contexto geopolítico global levou o público japonês a começar a se acostumar com a ideia de ter umas forças armadas fortes, decentes. Orçamentos maiores e um público mais favorável fizeram com que fosse possível que essas forças de defesa realizassem essas reformas que estavam sendo discutidas há tanto tempo. A estrutura de comando está sendo reorganizada para criar uma coordenação mais suave entre os diferentes serviços e com o seu grande aliado, os Estados Unidos. No passado, pra vocês terem uma ideia, o chefe da SDF tinha que atuar tanto como conselheiro militar dos líderes políticos, como comandante operacional. E ele também precisava se comunicar com múltiplos pares generais, comandantes nos Estados Unidos. Um comando de operações conjuntas vai ser lançado no início do próximo ano e vai assumir as responsabilidades operacionais de planejamento de guerra e condução de exercícios. O movimento também levou os Estados Unidos a revisar sua própria arquitetura de comando e controle desatualizada. Voltando à parte mais prática, mísseis de longo alcance eram um tabu sobre a doutrina japonesa de Senshuboei, a defesa exclusiva, que sustentava que as forças de segurança elas deveriam possuir apenas uma força mínima necessária para repelir uma invasão do Japão. Hoje em dia, as forças de defesa estão correndo para adquirir 400 mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, que tem um alcance de cerca de 1.600 quilômetros. Em uma recente sessão de treinamento em uma base americana em Yokosuka, no sul de Tóquio, oficiais japoneses testaram trajetórias de voo desses mísseis em um ambiente contestado, um ambiente de disputa, tipo o que eles podem enfrentar num conflito com a China. Além disso, as áreas que sofreram com subinvestimento crônico, mas que seriam absolutamente essenciais para sustentar um combate, uma guerra, também estão recebendo agora a devida atenção. O orçamento de manutenção dobrou desde 2022, permitindo que as forças de defesa utilizem melhor seus navios e aviões existentes. Estima-se que apenas cerca
da metade dos seus ativos estavam operacional em 2022. Os gastos com munição também triplicaram. Contratos foram assinados para reparar mais de 20 mil instalações em todo o país. Os alojamentos estão recebendo melhorias há muito tempo negligenciadas, como os quartéis finalmente serem equipados com Wi-Fi e os antigos banheiros de agachamento, ou seja, sem vaso, vão ser substituídos por outros modelos mais modernos que são padrão na maior parte do Japão. Embora esses passos todos são bem-vindos, eles também indicam uma tendência preocupante, né? O quanto longe o Japão ainda tem que ir. E obstáculos importantes permanecem no caminho à frente. Um bem importante é o financeiro. Em 2022, os planejadores assumiram para suas próprias projeções de gastos uma taxa de câmbio de 108 ienes para $1. Agora essa taxa está em torno de 160 ienes para $1, ou seja, tornando tudo muito mais caro. Mesmo os sistemas produzidos internamente dependem de componentes importados, o que significa que o novo orçamento não vai tão longe quanto se esperava. O governo também tem demorado na elevação planejada dos impostos sobre renda, empresas e cigarros, levantando questões sobre a sustentabilidade do orçamento de defesa mais alto. Embora a maioria dos japoneses apoie o movimento de gasto com segurança, eles também são menos favoráveis a pagar mais por isso, por meio de impostos, claro. Vale ressaltar que o Japão é um dos governos mais endividados do mundo. Bom, construir e operar esses novos equipamentos é um outro desafio. A indústria de defesa do Japão foi atrofiada por restrições de longa data à exportação de armas. O governo começou a flexibilizá-las e está promovendo uma maior colaboração com os aliados. Mas aumentar a produção vai levar um bom tempo. O governo não garantiu que os níveis de gasto vão ser mantidos além de 2027, deixando os executivos de empresas de defesa com muita incerteza sobre investir ou não em novas linhas de produção. Mas esses nem são os principais problemas. Em um Japão envelhecido e encolhendo, a mão de obra também é escassa e é um grande desafio. As forças de defesa também não têm pessoal, falta gente. Embora muitos respeitem as forças de defesa, relativamente poucas pessoas estão dispostas a se alistar. Em pesquisas globais, o Japão ocupa a última posição em termos de percentual da população disposta a lutar pelo seu país, com apenas 9% respondendo afirmativamente. No ano passado, as forças de defesa não alcançaram metade da sua meta de recrutamento. No final, mesmo tendo um grande respeito pelas forças de segurança, de defesa, ou uma preocupação com vizinhos mais agressivos, como a China, não vai traduzir em disposição dos japoneses em abandonar completamente a sua identidade pacifista pós-guerra do dia para a noite. Muita gente no Japão ainda lembra onde um excesso de espírito guerreiro conduziu a nação e pode conduzir novamente.